Condomínio não tem poder de justiça. Foi essa a decisão de uma juíza do Distrito Federal que retirou as multas aplicadas por um condomínio residencial a uma distribuidora de bebidas por colocar mesas na calçada que divide o residencial, mesmo sendo invasão irregular de área pública. No Distrito Federal é comum comércio e residências dividirem a mesma área pública. Essa distribuidora de bebidas aluga um espaço no térreo deste condomínio residencial em Águas Claras, região administrativa do DF. A síndica do condomínio multou o estabelecimento que colocava na calçada mesas e cadeiras. Segundo a moradora do prédio, o comerciante ocupava o local público de forma irregular. Impedia a passagem de pedestres e a acessibilidade ao condomínio. A desocupação da calçada foi determinada em assembleia pelos condôminos. O comerciante foi notificado e multado por desobedecer à decisão dos moradores. Ele contestou e pediu a anulação da ata da assembleia e retirada das multas. Na justiça, uma juíza da primeira instância negou o pedido do condomínio. Ressaltou que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ninguém pode ocupar a área pública sem autorização. Mas a juíza também entendeu que não cabe ao condomínio fiscalizar e multar o estabelecimento por ocupação irregular, porque não tem poder de polícia. Segundo a magistrada, cabe à administração pública fazer o controle. Além disso, a juíza considerou as multas ilegais e, caso tenha sido pago algum valor ao condomínio, deverá ser devolvido ao comerciante. Bom, em nota, a defesa do condomínio explicou que os lojistas aprovaram a proibição do uso de calçadas para colocar cadeiras e mesas. E ao alugar a loja, o comerciante em questão, ele aceitou cumprir as normas. Explicou ainda que o condomínio não tem intenção de legislar sobre a área pública e que já notificou a administração de Águas Claras, que é uma cidade aqui do DF, mas que até agora não obteve resposta. O condomínio vai recorrer da decisão da Justiça. Para detalhar o assunto agora, eu recebo ao vivo e converso com a advogada Ana Dantas. Olá, Ana, seja bem-vinda, muito boa tarde para você. Olá, boa tarde. Ana, isso é muito comum aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, mas acho que todas as capitais também, em vários locais, né, as pessoas já se depararam com essa situação. Empresários, né, bares, restaurantes usam a calçada ali, o pedestre fica sem poder transitar porque tem que passar ali no meio do bar. O que tecnicamente, juridicamente é considerado uma área pública? Bom, o que é considerado uma área pública são os bens e as áreas que pertencem à União, aos estados e aos municípios. Então, esses bens, eles não podem ser vendidos, não podem ser ocupados ou utilizados sem essa permissão da administração pública. E isso vem muito de conceitos de direito civil e disposições também do direito administrativo em si, porque estamos tratando de áreas da administração pública. Agora, às vezes a área não é pública, é uma área do proprietário, mas tem que ter bom senso, né? Para não atrapalhar o trânsito, para não virar uma briga generalizada de vizinhos. Nesse caso, a matéria foi judicializada. É muito comum também que o judiciário precise se debruçar sobre essas questões que poderiam ser resolvidas em outras esferas, né? Então, vai muito do bom senso também. Exatamente, até porque a nossa Constituição Federal, ela nos garante, como cidadãos, o direito de ir e vir. E esse direito de ir e vir, consequentemente, está no uso, à disposição das calçadas e das vias públicas. Então, realmente tem que prevalecer o bom senso do estabelecimento comercial. Ana, quando esse bom senso ele não fala mais alto, a matéria precisa ser judicializada, o caso vai parar no Poder Judiciário, em que esfera que isso é tratado? É um crime a pessoa invadir a área pública, usar um pedaço ali da área do vizinho, do condomínio alheio? Bom, já é pacífico no âmbito do STJ que ninguém pode ocupar um espaço público sem a devida autorização, sem a devida licença. E aí nós temos leis do direito agrário, de parcelamento de solo, que diz que quem invadir uma terra pública da União, estados, municípios, etc.,
com a intenção de ocupá-la, pode sofrer uma pena de detenção que varia de 6 meses a 3 anos. E também comete crime contra a administração pública quem faz aquele loteamento sem também a devida licença e autorização. E aí, neste caso, você tem uma reclusão de 1 ano a 4 meses e a aplicação de uma multa. Mas também existem algumas ocupações de área pública que são autorizadas por lei. Eu acho que vai muito também do plano diretor de cada estado, né? A gente precisa ver também a legislação local, o que pode, o que não pode, onde pode. Bom, bares e restaurantes. Eu fiz o comentário aqui que eles usam mesas nas calçadas e tal, é muito comum pegando esse segmento. Se for usar e pagar pelo uso, isso pode? Se for uma área de particular, que não da União ou da esfera estadual, municipal? Aqui no âmbito do Distrito Federal, a gente tem inclusive uma lei que chama Lei dos Puxadinhos. Até hoje ela não foi efetivamente cumprida, algumas ocupações continuam interferindo no dia a dia dos moradores, mas é possível sim você utilizar, você fazer a ocupação da área pública em específica através de uma concessão de uso onerosa. Isso daí é um contrato administrativo feito entre o Estado e o privado que autoriza o uso daquela área pública com ônus para o particular, né? Ou seja, você pode ocupar a área pública mediante uma autorização do poder público e um consequente pagamento pelo uso daquela área. Dizer, cada caso é um caso, né? Nós vimos esse caso na reportagem, a decisão, o condomínio que diz que vai recorrer e tal, tem que avaliar certinho para não infringir a lei local, seja lá em que âmbito for. Ana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, muito obrigada. Tchau, tchau.